Por que algumas pessoas me perguntam assim: você é espírita kardecista? Existe diferença? O que aconteceu no Brasil é que quando o espiritismo aqui chegou, ele chegou e encontrou um espaço muito largo para que ele pudesse se apresentar, porque a ideia da mediunidade no Brasil ela era anterior ao espiritismo. Diferentemente de outros países em que existe um cristianismo, mas a ideia da comunicabilidade com os espíritos ela não é uma coisa muito divulgada, muito difundida. Existe muitas desconfianças e até descrenças sobre a comunicabilidade com os chamados mortos. No Brasil aconteceu o contrário. Quando a doutrina espírita chega, na segunda metade do século XIX, para se implantar no Brasil, ela encontra um país que tem na comunicabilidade dos espíritos uma prática muito comum. Mas em função do quê? Da presença dos africanos no nosso país. A presença do elemento afro na estruturação da nossa sociedade trouxe para nós essa naturalidade com o fenômeno mediúnico. É por isso que o espiritismo consegue mais facilmente andar dentro do espaço brasileiro, porque não é tão insólito pensar na história de uma pessoa conversar com um espírito, que a mediunidade se estabeleça, porque era muito comum, era muito corriqueiro na nossa sociedade a prática da mediunidade. Então, como o espiritismo ele vem trazendo a ideia da prática mediúnica, vem falando de mediunidade e da comunicabilidade com os espíritos, então, na hora que esse fenômeno acontece, eu tenho um outro fenômeno aqui, que está fora da doutrina espírita, que também fala de mediunidade e que também fala de comunicabilidade com os espíritos, mas não é espiritismo, mas fala de mediunidade também. E quando isso tudo estava surgindo, na virada do século XIX para o século XX, tudo foi conceituado com o nome de espiritismo. De que maneira? Espiritismo é a doutrina que as pessoas falam com os mortos. Todas as expressões que apresentavam-se naquele período em que os espíritos poderiam se comunicar com as pessoas, independente do método usado, fosse dentro de culto afro, fosse dentro das linhas que existem dentro do misticismo, das várias formas de comunicação mediúnica, até distante do pensamento de Allan Kardec, mas trabalhando a mediunidade, exercendo essa mediunidade sem uma proximidade maior com o conteúdo espírita, todas essas expressões elas foram rotuladas com o nome de espiritismo. E os espíritas da época, para que se justificarem em relação a isso, passaram a adotar uma nomenclatura que não está prevista dentro do Código Kardeciano, que é se definir como espírita kardecista. Não, porque eu tenho espírita de mesa branca, eu tenho os espíritas umbandistas, eu tenho os espíritas do candomblé. Então, as pessoas passaram a se designar como espíritas em diversas expressões religiosas que existiam. Aqui na Amazônia, nós temos uma série de cultos indígenas que também se apresentam como centro espírita, mas eles não são necessariamente vinculados a Allan Kardec. Foi por isso que muitas pessoas passaram a usar essa denominação. Não, eu sou espírita, mas sou espírita kardecista, para querer dizer que ela não era do culto afro, que ela não era daquele chamado mesa branca, que não tinha outras expressões relacionadas com a mediunidade distante do pensamento de Kardec. Hoje, isso está bem mais pacificado. Hoje as pessoas já recorrem menos à definição de espírita para outras denominações. Elas já dizem de maneira mais direta, não, eu sou um bandista, não, eu sou do chá fulano de tal. Então, quando as pessoas já começam a se identificar assim, o espiritismo fica mais tranquilo para poder dizer, não, eu sou espírita, e espírita só tem uma denominação. A gente não tem, a rigor, do ponto de vista técnico, subdivisões de espiritismo alto e baixo, espiritismo não existe. Espiritismo é aquilo que está contido na obra de Allan Kardec. E antes que alguém diga, nossa, mas é muito ufanismo, né? A pessoa diz, não, o espiritismo é o que está comigo, não é o que está com os outros.
Não é exatamente por isso, é porque foi ele que criou a palavra. Se você pegar o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra espírita, na introdução da obra ele vai dizer: para designar ideias novas, a gente precisa de palavras novas. Então, eu vou criar palavras para designar as coisas que eu trato aqui. E para designar o conjunto de ideias que tem aqui dentro, eu vou dar um nome novo que não existe. Eu vou chamar para esse conjunto de ideias que essa obra traz, vou criar o nome de Espiritismo. Então, é ele que cria. Foi Kardec que disse: para o que está aqui dentro, eu vou dar o nome de Espiritismo. Isso que reforça a ideia de que Espiritismo é o que Kardec pensa. Embora algumas pessoas tenham uma outra visão, de que não, tudo é Espiritismo. Não. A pessoa do autor definiu assim. É como se, por exemplo, a Divina escrevesse um livro de visão espiritual das coisas e dissesse: olha, o que tem aqui dentro eu vou chamar de divinismo. Pronto, é a doutrina da divina. Então, é o divinismo. Aí, no futuro, alguém vem e diz: não, 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 divinismo não é o que está na obra dela, não. Divinismo é isso aqui, ó. Você não pode fazer isso, porque foi ela que definiu que divinismo era o que estava dentro do livro dela. Que você pode criar uma outra, então cria outra, dá outro nome aí, diferente, inventa uma outra denominação para as suas ideias. Mas na hora que Kardec diz: eu vou designar o que tem aqui dentro com uma palavra que não existe, chamada Espiritismo, é evidente que é o que tem dentro da obra dele que pode ser considerado como Espiritismo em si. E é por isso que não existe Espiritismo kardecista ou não kardecista. Existe Espiritismo. A gente aqui usa como uma espécie de pleonasmo para dar um reforço no entendimento do que é que nós estamos querendo dizer.